Cresci numa pequena ilha, num país muito pequeno, onde existiam tradições e costumes próprios. Mas graças às minhas habilidades mentais, consegui chegar ao continente e obter uma excelente educação. Eu não era como todo mundo, mas mesmo assim consegui chamar a atenção de uma garota muito bonita, com quem me casaria no futuro. E ela tomou a iniciativa de fazer nosso casamento seguindo os costumes dos meus antepassados. Isso me surpreendeu, mas concordei. Mas ela não tinha ideia do que aconteceria se ela não cumprisse seus votos. Eu, Craig Tapia, senti o toque do vento em meus cabelos escuros enquanto dirigia meu compacto conversível americano por uma estrada estreita em direção ao extremo sul de Acapi, minha ilha natal na parte sul do Oceano Pacífico. Acapi, um arquipélago de várias ilhas, com a maior delas se estendendo por 100 quilômetros, abriga 15 milhões de residentes locais e cerca de 100 mil estrangeiros, a maioria americanos. Este estado, com a sua cultura única, autogoverno e forças de defesa, fez a transição da monarquia para a democracia, seguindo o exemplo dos Estados Unidos, com um presidente eleito para um mandato de 5 anos e uma Câmara de Representantes onde as eleições são realizadas de 2 em 2 anos. Em busca da modernidade, Acapi iniciou a sua modernização há 7 décadas sob a liderança do monarca anterior, implementando com sucesso conveniências modernas, preservando os valores tradicionais, o que lhe permitiu manter uma das taxas de divórcio mais baixas do mundo. As ilhas são conhecidas por suas pedras noturnas brilhantes, praias arenosas e hospitalidade. E graças a esta combinação única, Acapi evitou o domínio estrangeiro mesmo durante a Segunda Guerra Mundial. A minha cidade natal, onde nasci e cresci, sempre foi para mim um lar, um lugar onde me sinto feliz e em paz. O tempo hoje foi perfeito para nossa viagem, nem muito quente nem muito frio, com umidade aceitável. No entanto, o propósito da nossa viagem despertou em mim sentimentos contraditórios. Voltei meu olhar para Karen sentada ao meu lado, minha esposa, uma beldade da Califórnia que não era apenas minha companheira de vida, mas também a personificação do sonho de qualquer homem. Nos conhecemos há 6 anos, quando comecei a lecionar no campus local da Universidade Americana, depois de voltar para casa. Karen trabalhava no escritório de admissões e nosso conhecimento tornou-se uma conexão profunda, selada pelo casamento. Ela havia perdido os pais num acidente de carro e não tinha outros parentes, mas seu desejo de ter um casamento tradicional em Acapi parecia incomum para mim. Apesar disso, respeitei sua escolha e ajudei-a a se preparar para a cerimônia, ensinando-lhe a pronúncia correta das palavras. Karen já dominava a língua local o suficiente para negociar nos mercados, mas ainda precisava compreender totalmente a profundidade das expressões tradicionais. Seu compromisso em participar da cerimônia foi impressionante. Aproximando-se do culminar do ritual, ela ajoelhou-se no seu elegante traje branco e ofereceu-me uma almofada sobre a qual repousava o fundo do mar, um antigo símbolo dos compromissos entre marido e mulher, pronunciando a tradicional promessa de uma vida partilhada no corpo, na mente e na vida. Espírito. Ela infundiu nessas palavras um significado especial que foi quase esquecido, exceto pelas camadas mais antigas e conservadoras da sociedade. Admirei a habilidade e atenção de Karen aos detalhes, decorando a adaga com símbolos da minha família e até acrescentando uma gota de seu sangue, como era feito nos tempos antigos. Depois que ela recitou o encantamento, tirei cuidadosamente seu vestido, deixando-a nua diante dos participantes. Depois de espiar e coloquei-a no altar do casamento, onde nos unimos, demonstrando nosso vínculo no sentido mais literal diante de todos os convidados, reafirmando as tradições dos nossos antepassados. Após a cerimônia, embarcamos em uma viagem, começando com nossa lua de mel em Las Vegas, e depois voltamos ao trabalho em uma vida repleta de amor e compreensão. Mas logo nossa vida idílica foi interrompida por uma oferta para Karen trabalhar em Washington, para onde nos mudamos juntos, na esperança de novas oportunidades. A vida no novo local foi cheia de mudanças. Seu trabalho exigia frequentes viagens de negócios e participação em eventos sociais, onde às vezes me sentia um estranho. Estas provações tiveram impacto na nossa existência, transformando a vida em Washington numa série contínua de desafios e desconfortos. Muitas vezes me sentia deslocado, especialmente quando era visto como uma diversão exótica, e não como um igual. Isso me lembrou uma cena de um filme em que um dos personagens conhece uma grande pessoa e se sente indigno. Karen tentou me apoiar,
mas não pude deixar de me sentir desconectado de minhas raízes e de meu verdadeiro eu. Expliquei a Karen que parecia que algumas pessoas esperavam me ver com um osso no nariz e uma tanga, ao que ela comentou brincando que eu precisaria de uma tanga bem comprida. Não pude deixar de sorrir diante dessa ideia, imaginando se eles não perceberam que eu era um dos melhores graduados de Harvard e quanto esforço havia feito para concluir minha educação sem dívidas e sem me tornar um fardo. Eles provavelmente nem suspeitam, ela respondeu calmamente. Meus sentimentos em relação a essas pessoas estavam longe de ser calorosos e eu me sentia como uma exposição em um museu, o que ela tentou me confortar dizendo que era apenas parte do jogo social. Mas eu sabia que tinha que estar ao lado dela, apesar da minha estranheza. Conversamos sobre seu novo chefe, Robert, que conheci e de quem imediatamente não gostei. Seus modos pareciam muito intrusivos para mim, embora Karen afirmasse que ele era uma pessoa perfeitamente legal. Não consegui esconder meu ciúme ao perceber como ele se comportava com Karen, mas ela me garantiu que ele sabia muito bem do nosso casamento. Confessei meus sentimentos, segurando-a nos braços e torcendo para que Robert não se esquecesse desse fato. Nossa noite terminou com um momento íntimo apaixonado e quente, mas no fundo me senti desconfortável. A intuição me disse que Robert poderia se tornar um problema e eu precisava ser cauteloso. Nos 6 meses seguintes, nossa vida se transformou em um buraco. Karen muitas vezes saía com Robert, e as noites de trabalho duravam mais do que o normal, alterando completamente a nossa vida íntima até o seu desaparecimento. Ela estava sempre cansada demais para manter nossa proximidade. Tudo veio à tona um dia, quando eu, examinando os trabalhos dos alunos, ouvi uma batida na porta. Convidei, e uma morena baixinha apareceu na porta, colega de Karen, cujo nome me era indescritível. Ela se apresentou como Beth e nervosamente começou a falar sobre Karen e Robert, o caso óbvio deles, o que me chamou completamente a atenção. Beth percebeu seus almoços excessivamente longos, viagens conjuntas e interação pessoal que iam além das relações profissionais. Confirmei a gravidade de suas acusações e perguntei sobre suas observações pessoais, que ela confessou no depoimento sobre o beijo. Beth enfatizou que isso poderia ter consequências graves caso se tornasse conhecido na universidade. Agradeci a ela por sua honestidade e prometi resolver o problema. Após sua partida, consultei a lista de detetives particulares e advogados que compilei para emergências, percebendo que talvez precisasse de seus serviços. Se as suspeitas de Beth se confirmassem, eu enfrentaria a necessidade de tomar uma decisão difícil sobre o divórcio, por isso contratei um detetive. Não foi surpresa que, mais tarde naquela noite, Karen me informasse sobre um atraso no trabalho. Sozinho na cozinha, comendo lasanha, refleti sobre a situação em que minha vida havia chegado e o que poderia estar acontecendo entre Karen e Robert naquele momento. No final, joguei o resto da lasanha no lixo e fui para o quarto. Vestindo o pijama, fui para a cama e liguei a TV, mas logo adormeci. Fui acordado pela chegada de Karen, que me beijou suavemente na testa. Seu cabelo carregava o frescor do shampoo e detectei um aroma sutil de colônia masculina, o que imediatamente me deixou desconfiado. Desculpe, não esperava me atrasar tanto, ela sussurrou, alegando que jantou no caminho de volta. Depois de uma ida ao banheiro, ela voltou com um pijama de flanela, o que sinalizava claramente suas intenções, ou melhor, sua ausência. Eu não tinha vontade de me aproximar dela depois do suposto encontro com Robert. Ultimamente você tem se atrasado com frequência, comentei, tentando esconder minha irritação. A sua explicação sobre a preparação para uma reunião importante com os doadores não parecia convincente, especialmente considerando a sua viagem repentina a Nova York planeada para alguns dias mais tarde. Pude ver que ela estava tentando me confundir com suas palavras, mas decidi dar a ela uma chance de se abrir. No dia seguinte, Robert apareceu no meu escritório. Sua visita inesperada e sua entrada rápida antes que eu pudesse convidá-lo só aumentaram as dúvidas que eu já tinha. Olhei para cima e encontrei o olhar de Robert, irradiando um sorriso confiante. Como posso ajudá-lo, Sr. Robert? Eu perguntei, mantendo um tom neutro. Ele começou pedindo desculpas por tomar tanto tempo da minha esposa, tentando me convencer de sua inocência em relação aos boatos que se espalhavam.
Eu, sem demonstrar muito entusiasmo, respondi que meus julgamentos se baseavam em fatos e evidências e expressei esperança de que suas garantias fossem justificadas. Sua confiança vacilou momentaneamente. Aparentemente, ele não esperava encontrar tal determinação. Havia algo na minha voz e no meu olhar que claramente perturbou Robert. Talvez ele tenha visto em mim algo diferente do que estava acostumado no ambiente acadêmico. Era evidente que minha resposta calma, mas firme, o fez reconsiderar suas futuras intenções em relação a Karen. A propósito, Karen mencionou sua próxima viagem a Nova York, continuei, tentando conduzir a conversa para um território mais seguro. Sua tentativa de se desculpar por passar mais tempo com Karen do que comigo não parecia convincente. O sarcasmo em minha voz quando perguntei quando finalmente poderia passar um tempo com minha esposa apenas enfatizou minha insatisfação com a situação. Muito em breve, ele respondeu apressadamente, prometendo que tudo se acalmaria assim que terminassem o negócio atual. Sua partida apressada após uma breve conversa me deixou sozinho pensando em como proceder. Depois que Robert saiu do meu escritório, peguei imediatamente o telefone para fazer outra ligação importante. Não foi nenhuma surpresa que Karen me informou da necessidade de ficar até tarde no trabalho, preparando-me para a reunião do fim de semana. Isso não me surpreendeu, assim como a carta que recebi em minha caixa de entrada pessoal no mesmo dia, de um detetive particular. Voltando para casa depois do jantar fora, tentei falar com Karen pelo número do trabalho dela, mas sem sucesso. Minha ligação para Robert também não foi atendida. Cansado de mentiras e enganos sem fim, revi a mensagem e as fotos anexadas enquanto estava sentado em frente ao computador até tarde da noite. Eles eram muito incriminadores. Quando Karen chegou em casa, encontrou-me bem acordado. Ela pediu desculpas pela demora, mas eu já sabia que não era verdade. Apontei delicadamente as inconsistências em sua história, especialmente depois de minhas tentativas frustradas de contatá-la no escritório naquela noite. Suas tentativas de se justificar não me convenceram, principalmente depois que ela tentou explicar sua presença na sala de conferências e seu óbvio desrespeito pelas minhas ligações. Minha decepção atingiu o auge e decidi não continuar a conversa sobre o jantar de sexta à noite, que claramente havia perdido o sentido. Na manhã seguinte, antes de sua viagem de negócios, pedi a Karen que pelo menos me informasse onde ela estaria e mantivesse contato. Ela escreveu o nome do hotel e o número do quarto, mas eu sabia que era apenas parte do jogo dela. Nossa despedida foi fria, e suas palavras finais, "Eu te amo, Craig", soaram muito diferentes para mim. Comecei a trabalhar, entendendo que minhas ações dependeriam dos próximos movimentos dela. Apesar de todas as evidências de sua infidelidade, eu ainda esperava por uma chance de consertar a situação, embora no fundo soubesse que minhas esperanças poderiam ser em vão. Desde o momento em que Karen voltou, no domingo à noite, até o final do fim de semana, não tive notícias dela, mas o detetive me manteve informado sobre suas aventuras com Robert. Relatos de suas aventuras noturnas dançando e se divertindo desenfreadamente, culminando em uma intimidade que eu não experimentava há muito tempo, me encheram de raiva. O vídeo deles juntos na cama foi a gota d'água. Minha confusão aumentou quando percebi que Robert havia negligenciado o uso de proteção. A pergunta de Karen sobre contracepção me deixou pensando em muitas coisas. O divórcio parecia inevitável, mas eu estava ciente de todas as armadilhas de tal decisão nos Estados Unidos. Em busca de alternativas, comecei a agir ativamente, considerando cada passo, e percebi que precisava me divorciar em minha terra natal, onde poderia restaurar minha honra. Quando Karen voltou, o calor habitual dos nossos cumprimentos foi substituído pela frieza. De manhã, saí sem dizer uma palavra, continuando em silêncio durante todo o dia, apesar das suas tentativas de me contactar. À noite, sua tentativa de conversar foi recebida com meu silêncio e a exibição de um vídeo que chocou Karen. Suas tentativas de se justificar e afirmações de que isso não tinha nada a ver comigo não encontraram ressonância em meu coração. Fiz abertamente perguntas às quais ela não conseguia dar respostas satisfatórias, principalmente sobre a possibilidade de gravidez de Robert e os riscos para a saúde. Suas tentativas de justificar o comportamento inaceitável não suavizaram minha posição. Em vez disso, fiquei ainda mais determinado a terminar este casamento.
Minha decepção e amargura pela traição só se intensificaram depois da nossa última conversa, quando testemunhei sua total falta de remorso. Ele me garantiu sua inocência, repetiu Karen, ao que eu só pude responder, e você provavelmente acreditou nele cegamente? Depois de tudo o que aconteceu entre nós, não posso mais continuar neste trabalho. Já discuti minha demissão com o reitor, que concordou que seria o melhor curso de ação. Ele também concordou em demitir você e Robert por flagrante violação das regras da universidade. Quando você planeja ir embora? Ela perguntou. No final desta semana, após o término do semestre, respondi. Ela perguntou sobre nós, ao que respondi que estava tudo acabado entre nós. Expliquei que o divórcio seria finalizado quando voltássemos e que ela e Robert precisariam estar presentes. Por que Robert tem que estar lá? Ela perguntou. Lembrei-lhe o acordo de extradição entre Catânia e os Estados Unidos e o facto de seu casamento lhe ter concedido a dupla cidadania. Com isso, deixei claro que a conversa estava encerrada. Karen ficou chocada com o que aconteceu. Ela me implorou para não prosseguir com o divórcio, mas perguntei se tinha sido bom o suficiente para ela. Ela alegou que eu era o melhor, mas não conseguia explicar suas ações. Então ela admitiu que Robert foi seu primeiro amor e que ela poderia ter se apaixonado por ele novamente. Lembrei-lhe o conhecido ditado de que tudo tem sua hora, hora de enganar e hora de morrer, insinuando o fim inevitável do nosso casamento. Ela perguntou se isso significava que não havia esperança para nós. Respondi que a traição dela destruiu nosso casamento e matou nosso futuro juntos, expressando esperança de que valeu a pena para ela. O resto da semana provou ser um teste de resiliência. Quando o reitor convocou Robert e Karen, eles foram demitidos por violarem a ética da universidade devido ao caso extraconjugal. O reitor entregou a Robert os documentos que ele havia recebido por e-mail, marcando a intimação de Catania a respeito do meu divórcio. Apesar da indignação de Robert, o reitor confirmou a legitimidade dos documentos e alertou-o sobre a extradição caso se recusassem a comparecer à audiência. Zangado e chocado, Robert decidiu confrontar-me cara a cara, invadindo meu escritório. Sua tentativa impulsiva de agressão física foi rapidamente interrompida por mim, mostrando a ele que eu não era alguém com quem mexer. Com calma, mas com firmeza, ordenei-lhe que saísse do meu espaço e não aparecesse diante de mim até o dia da audiência. Karen tentou encontrar uma maneira de se aproximar de mim, querendo reparar os danos causados ao nosso relacionamento, mas mantive distância, preferindo evitá-la e ignorar suas tentativas de diálogo. Suas lágrimas e apelos por reconciliação chegaram aos ouvidos profundos do meu coração. Os últimos dias antes da partida passaram em silêncio e tensão enquanto me preparava para a ruptura inevitável e o encerramento deste capítulo da nossa vida partilhada. Na quarta-feira, os transportadores vieram fazer as malas e mandar meus pertences de volta para casa. O corretor de imóveis já havia iniciado o processo de venda da casa. Karen e eu passamos nossa última noite em um motel, mantendo distância um do outro. Eu estava determinado a não sucumbir aos seus encantos, apesar do seu inegável fascínio. Na manhã de sexta-feira, voltamos para casa e soube imediatamente que Robert já estava a caminho da ilha, com data do julgamento marcada para segunda-feira. No fim de semana, Karen tentou me convencer a reconsiderar o divórcio, mas permaneci decidido. Ela me implorou por outra chance, mas continuei rejeitando suas tentativas. Suas promessas não significavam mais nada para mim. Lembrei-lhe do nosso voto de fidelidade que ela havia quebrado e afirmei que era hora de prestar contas e seguir em frente. Na madrugada de segunda-feira, acordei Karen às 4h30 da manhã. Quando ela perguntou por que havia acordado cedo, expliquei que era hora de me preparar para um longo dia. Ela argumentou que o tribunal ficava próximo, mas esclareci que nosso destino era outro lugar. Sua curiosidade sobre nosso rumo cresceu quando mencionei o Monte Azapi, um lugar cercado de mitos e lendas de nosso povo, e propus a realização de um tradicional ritual de divórcio ali. Seu espanto se transformou em choque quando ela percebeu para onde eu a estava levando. Karen conhecia as histórias sobre o Monte Azapi, um lugar onde os casamentos se dissolviam através de nada menos que a morte de um dos cônjuges. Ela não conseguia acreditar que eu tinha decidido dar esse passo. Naquela manhã, enquanto se vestia, ela foi dominada pelo medo do que estava por vir. Enquanto isso,
Preparei tudo com calma para nossa partida, guardando os itens necessários no porta-malas do carro alugado. Tomamos café da manhã em uma lanchonete local onde comi com gosto enquanto Karen mal tocava na comida consumida pela preocupação. Ela tentou se convencer de que todas as histórias assustadoras sobre o Monte Azapi nada mais eram do que mitos, mas a dúvida continuava a atormentá-la por dentro. A viagem até ao Monte Azapi demorou mais de 1 hora, durante a qual Karen sentou-se ao meu lado, olhando silenciosamente pela janela, como se tivesse sido condenada, levando à sua execução. A minha decisão de realizar o tradicional ritual de divórcio num local assim foi motivada pelo desejo de encerrar este capítulo das nossas vidas de acordo com os costumes do nosso povo, dando a ambos a oportunidade de começar de novo. Ao chegar ao cume do Monte Azapi, senti a grandeza das antigas tradições do meu povo. Conduzindo Karen pelos degraus de pedra, encontramos a guarda real e os sábios anciãos reunidos em torno do local sagrado. Expliquei a Karen que seu desejo de um casamento tradicional nos levará a um divórcio tradicional, algo para o qual ela costurou e se preparou. Karen ficou chocada quando viu o rei e percebeu que ele era meu tio. Coloquei um traje tradicional em preparação para a cerimônia. Antes do início do julgamento, Robert foi trazido e amarrado a uma antiga laje de pedra situada diretamente acima de um abismo profundo. Seu descontentamento e arrogância permaneceram inalterados mesmo diante da incompreensibilidade da situação. Quando o tribunal anunciou o divórcio, falei com Karen e Robert. Confusão e medo eram evidentes em seus olhos. Robert, à sua maneira típica, exigia explicações, enquanto Karen já compreendia a gravidade do momento. Olhei para eles e percebi que, apesar de tudo o que havia acontecido, ainda sentia algo por Karen. No entanto, a traição e as mentiras alteraram para sempre a nossa ligação. Minha decisão foi pesada, mas senti que era o único caminho certo para manter minha honra e dignidade, apesar da profunda dor e decepção que me causaram. Nas mãos eu segurava uma tradicional faca capi, presente de Karen no dia do nosso casamento. Não foi apenas um símbolo, mas um lembrete da importância da nossa promessa. Robert, ao ver minha adaga, empalideceu, tentando dizer alguma coisa. Mas naquele momento acenei com a mão e todos observaram uma fonte de líquido vermelho escorrer de seu pescoço. Karen ficou horrorizada e tentou ajudar Robert a fechar o ferimento, mas os dois perderam o equilíbrio na estreita prancha em que estavam e caíram no abismo. Tirei minha aliança de casamento e joguei-a atrás deles, então ouvi um forte impacto seguido por um suspiro de alívio alguns segundos depois. Após o som do martelo, o presidente declarou o fim do nosso casamento. Permaneci de pé, perdido em pensamentos enquanto os juízes iam embora. De repente, senti um toque suave em meu ombro e vi meu tio parado por perto. "Você a amou?" Ele perguntou. "Sim", respondi com peso. Meu tio mencionou gentilmente que eu havia oferecido a salvação a Karen, mas ela havia escolhido um caminho diferente. Ele contou ter tido sentimentos e experiências semelhantes, enfatizando que eu teria que passar por essa provação. Sua honra e dignidade foram restauradas. "Agora é hora de curar e olhar para frente", disse ele, entregando-me seu cartão de visita. "Esta jovem será uma companheira maravilhosa na vida e uma rainha quando chegar a hora", acrescentou, manifestando o desejo de ter um verdadeiro médico na família. Agradeci a ele por seu apoio e confiança no futuro. Ele me desejou sorte e me lembrou da importância de seguir em frente, mantendo o carinho e o amor no coração. Ao voltar a vestir minhas roupas normais, refleti sobre Karen e nosso tempo juntos antes de ir para o carro. Sentado ao volante, lembrei-me da nossa juventude e daquela juventude especial que outrora conquistou o meu coração. Conectei meu telefone e disquei o número fornecido pelo meu tio, ouvindo uma voz familiar. "O divórcio está finalizado", eu disse. "Excelente, volte para casa, para quem sempre te amou", ela respondeu. "Estou a caminho", eu disse com esperança renovada em meu coração, contemplando o poder duradouro do